E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio Join the Meeting, o podcast aqui da Numen. Eu sou o Douglas Brito, arquiteto de soluções. E primeiro que eu quero dizer que a gente teve uma primeira temporada recheada de muitas coisas legais. Acessem lá. A segunda temporada já também tem bastante coisa, né? Temas que acabam se correlacionando, né? Então, dá uma olhada, vale a pena conferir. Queria fazer o jabá do marketing aqui, que proporciona para a gente toda essa estrutura de gravação e digamos que um audiovisual bem legal. E, ó, o jabá tá feito, hein, Renato? E agora a gente vai discutir de um tema muito legal. Tô com umas pessoas aqui especialistas no tema e a gente vai falar aqui para vocês, tentar desmistificar o assunto, tentar colocar de uma forma que vocês entendam e que talvez a gente quebre alguns estereótipos, né, do que é, sem dar spoiler, né? Então, estou aqui hoje com o Kleber, né? Eu vou deixar vocês falarem um pouco de vocês, se apresentarem, e com o Oswaldinho, né? E queria primeiro de tudo agradecer, tá? A disponibilidade de vocês de poderem estar aqui esse tempo com a gente discutindo esse assunto. Me fala aí, Clebão, como que você veio parar aqui? Da onde você é? De onde você veio? Como você veio parar aí nessa área aí, digamos que de FEMEA, tá? O assunto é FEMEA. Legal. Tudo bem, Brito? Prazer Beleza. estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Kleber Parcelli, sou especialista, arquiteto de soluções aqui da Numen, dentro da área de manufatura. Tá? Quando falo manufatura, são assuntos dentro da área industrial, né? Aquilo que envolve produção, qualidade e manutenção. E dentro desse tema hoje de FEMEA, né? Um tema que faz parte dentro dos temas de qualidade, né? É uma área que eu tenho bastante experiência, né? Já trabalho com SAP como consultor aí há quase 20 anos, né? E já passei por diversos clientes, né? Diversos, né, desafios com relação ao tema. E o objetivo aqui é estar discutindo, né? Falando um pouco com vocês aqui, passando a mensagem para desmistificar um pouco do que é, né? O Que é? bendito FEMEA. Então tem um compilado aí, né, de use case. E aí, Oswaldinho, e você, cara? Como que você veio parar nesse mundo aí? SAP já era isso? Ou não? Já era o quê? Você veio parar aqui, cara? Legal, boa tarde, obrigado pelo convite aí. Também, mais de 20 anos de consultoria SAP, né? E aí eu fui começando a abrir o leque, mais ou menos, no começo dos anos 2000 ali, e acabei dando uma migrada um pouco e pegando um pouco mais do PLM SAP, né? Então, todo o ciclo de vida do produto, acabei ali agrupando ali, deixando debaixo desse leque algumas funcionalidades, alguns módulos, algum conhecimento que a gente vai, dois deles, passar a falar hoje, né? Sensacional. Específico do FEMEA agora, mas a gente poderia falar aí dentro dessa camada, né, desse ecossistema SAP aí ainda de diversos assuntos aí, PIPAP, APQP, DMS, PP, o que o Kleber comentou, né? Com todo esse tempo de casa e utilizando algumas funcionalidades aí, a gente consegue atender algumas empresas nos diversos ramos aí. E aí, o conhecimento veio vindo no decorrer de todo Desses esse anos tempo aí. mesmo, exato. Que legal. E você sabe que você falou no ano 2000? Cara, eu tava no primeiro colegial. E falando de túnel do tempo, a gente já vai entrar no tema do que é o FEMEA, mas só para dar um quebra-gelo aqui, é um negócio que andei dando uma estudada, né, para não ficar aqui tão vendido para falar com vocês. E o que acontece? Eu percebi que é um cara de 1950 com um corpinho de 30. Até eu copiei essa frase de um outro podcast que eu ouvi, né? Então, assim, é um negócio que já está há tempos aí, né, no mundo, só que permanece atual, né? Então, só para fazer uma analogia aí. Mas afinal de contas, gente, a pergunta: minha mãe está assistindo isso aqui, de repente minha tia, minha avó, sei lá, e o pessoal que a gente normalmente também troca, né? Então, mas muita gente não sabe, né? O que é o raios do FEMEA? É de comer, de passar no cabelo? Como que é? O que é? O como é, depois a gente pode ver, mas o que é? Quem pode começar aí? Vamos lá, Britão. Bom, FEMEA, né? Bom, é uma sigla, na verdade, né? Vem do inglês ali, significa Failure Mode and Effect Analysis, né? Traduzindo aí para o nosso bom português, análise de modo de falha e seus efeitos, né?
Mas, basicamente, o que é isso, né? É mesmo assim eu explicando... Mesmo no português no ainda português fica subjetivo, né? Fica difícil. Mas vamos lá, né? Para passar a mensagem de uma maneira bem simples e objetiva. Quando a gente fala de FEMEA, a gente está falando de uma metodologia, né? Hoje, muito utilizada em projetos aí de Lean Manufacturing, mas, como você mesmo comentou, é um tema antigo. Então, basicamente, o FEMEA ele nasceu ali no final da década de 40, né? E onde que nasceu, né, essa metodologia, esse estudo, toda essa aplicação dentro de atividades militares, né? Surgiu muito em função das guerras, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde os países, né, um dos objetivos, né, na verdade, o principal objetivo do FEMEA é garantir a eficiência do seu produto ou do seu processo, né? E de que forma que as empresas conseguem garantir que o seu produto, né, que o seu processo não vai ter nenhum tipo de falha, né? Então, imaginando numa guerra, você tem que garantir que o seu tanque, a sua arma não vai falhar no momento que você mais precisa, porque isso pode ser fatal, né? Então, na guerra surgiu com esse contexto, né, de garantir exatamente essa qualidade do seu produto, do seu processo envolvido, né? E trazendo para os dias atuais, hoje a gente fala muito em qualidade, né? Na verdade, a qualidade é um fator hoje, né, para muitas empresas, é um fator é um diferencial competitivo, né? Então, você imagina hoje, Brito, você sendo um fabricante, você está ali no seu processo produtivo, né, você coloca o seu produto no mercado e o seu produto começa a apresentar falhas, né? Ou você está no seu processo industrial, né, você está usando todos os seus insumos, tudo que precisa, que é envolvido naquela produção, e o seu processo começa a apresentar falha, né? Porque quando a gente fala de FEMEA, né, a gente sempre parte para, né, dois pontos importantíssimos, né? O FEMEA é aplicado ao produto, né, que é de que forma que a gente consegue fazer um estudo e fazer uma análise prévia desde a concepção do seu produto e a gente prevê possíveis falhas, né? E o que essas falhas podem ocasionar, quais são os efeitos que essas causas podem ocasionar. E existem perspectivas, né? Existem, por exemplo, no caso do produto, existe a perspectiva do cliente, da ponta, e no caso do processo, uma perspectiva mais enterprise ali, né? De saber se eu estou tendo ação preventiva ou não, se a minha análise está madura ou não. Exatamente. Então, o que é o ideal, né? A partir do momento que você nasce, né, a concepção de um novo produto, então você tem que ter um estudo, né, e você garantir que o seu produto vai ser eficiente ali para o mercado, né? Olhando sempre lá no consumidor final, né? Talvez aí, eu acho que muitos vão lembrar que antigamente, né, hoje um pouco menos, mas antigamente você ia comprar uma televisão, né, dando um exemplo. Então, era muito comum de mercado você falar, compra de tal marca, não compra dessa marca, porque tal marca vai queimar a televisão, né, as antigas televisões de tubo, né? Então, a gente já tinha, determinadas marcas já tem uma fama de mercado. O que boa, né? O que boa para água sanitária, né? Exatamente. Bombril. Então, assim, olha, não compra dessa marca porque compra a televisão de tal marca, não compra dessa. Por quê? Porque, de acordo com a percepção de mercado, e que realmente acontece, você comprar uma televisão de determinada marca, ela queima. Usei 3 meses, queimou. Isso acaba o quê? Sujando a imagem da marca, né? E isso, para você, como uma empresa, você reverter essa imagem perante o mercado é difícil, né? Existe um quase investimento irreversível, muito, né? Então, assim, a marca fica, né, muito, né, fica marcada, de fato, ali com... Você não tem qualidade, né? Então, por exemplo, nesse exemplo da televisão, então, assim, de que forma que a empresa garante que aquela televisão, depois de 3 meses de uso, não vai queimar? Então, o FEMEA entra nesse sentido, de você montar um bom planejamento, né? Você avaliar tudo que vai ser vistoriado periodicamente, né? Tanto do produto quanto do seu processo, porque uma coisa são os produtos que você aplica, né? A matéria-prima, matéria de embalagens e insumos, outra coisa é o seu processo. Será que a sua máquina ela está apertando o parafuso, né? Um operador está apertando o parafuso naquela força que precisa, né? Ou a sua máquina está fazendo a montagem da peça de uma placa e não está ficando solta dentro, né, do produto? Então, o FEMEA também se aplica a isso. Então, de alguma forma, a gente... Qual que é o grande objetivo, né? Assim, para fazer um resumo bem simples, é garantir cada vez mais a qualidade e a melhoria dos produtos. Então, enquanto um produto existe,
né, que ele é disponibilizado para o mercado, existe um FEMEA por trás, que ao longo do tempo ele garante, né, através dessa metodologia, que você vai ter a satisfação lá com o seu consumidor final, que esse, na verdade, é o principal objetivo, né? É que o seu consumidor te reconheça como um bom fabricante, que a sua marca seja reconhecida por qualidade, né? Tá entendido. E como que é isso na prática, assim, Oswaldinho? Como que... Acho que a gente entendeu, né, mais ou menos o conceito, mas como que... Eu diria, qual seria uma demanda, né, assim, na prática que a gente poderia aplicar assim, essa metodologia? Se você pegar hoje assim, no mercado, né, a gente pode direcionar para 2 grandes, aeroespacial e automotivo, você pode ter certeza que eles... É o workbook dos caras. Exato. Eles não andam... Qualquer momento na cadeia automotiva, você pode ter certeza que vai ter alguém ali trabalhando com o FEMEA até obrigatório. Tá? Então, você pega... se você pegar aeroespacial, não tenha dúvidas que você precisa ter todo esse controle. Né? Como o Kleber comentou, né? É um processo vivo. Né? Você não está... eu parei de produzir esse carro, então esse FEMEA dele. Não, você tem peças, você tem dispositivos. O carro ainda fica 10 anos aí no mercado, tem que ser garantido por um período. Né? Então, o FEMEA, você tem um controle, né, por ser um documento vivo, desde quando ele nasceu, né, até quando aí esse processo, esse produto está acontecendo no mercado. Né? Então, dentro do SAP, né, vou trazer um pouquinho agora para o SAP ali, você tem toda a sua ligação, desde o DFEMEA, com o PFEMEA e com os objetos que você utiliza no SAP, né, seja DMS, seja o seu roteiro pelo seu processo, os documentos de qualidade. Então, a ideia é que você controle isso e você tenha todo essa documentação, esse registro em poder, né, para você ver. Olha, um exemplo bem claro é pintou um Rical no mercado, você pode ter certeza... Quando você falou, eu pensei no Recall na hora. Exatamente. Pintou um Rical no mercado, você pode ter certeza que a montadora já foi atrás ali do seu FEMEA. Né? Deixa eu ver o que está acontecendo. É comigo? Não é. Né? O FEMEA é de algum fornecedor meu? Olha, comigo não é, então vamos acionar o fornecedor. Né? O primeiro FEMEA que foi implementado no Brasil, né, junto com a SAP até, foi numa empresa no Sul, e nós nos deparamos ali com um problema que o cara falou assim, olha, preciso implementar o FEMEA já, porque a montadora me cobrou para alguns produtos e eu não tenho o nível de assertividade, de segurança, de garantia do que eu estou passando para eles. Né? Era um software especialista, que não tinha ligação nenhuma com o SAP, e a montadora veio para cima, no bom sentido, mas apertou eles ali. Então, eu quero FEMEA. Entendi. Tá. E aí, isso implica em algumas premissas para rodar, né, no nosso sentido, o FEMEA dentro do ecossistema SAP. Aqui a gente vai falar um pouco dentro do ecossistema SAP para fazer uma conexão, né, com a ferramenta aí as funcionalidades, né, do FEMEA. Então, partindo disso, tem alguns pré-requisitos para que o FEMEA seja possível executar, né, no SAP, né, Kleber? Exatamente. Eu acho que primeiro, acho que uma mensagem muito importante para a gente passar, né, o tema FEMEA, a SAP disponibiliza um conjunto de funcionalidades já padrão, né, a gente chama de standard, que são conjunto de funcionalidades padrão, que já estão disponíveis, né, para todos os clientes que têm o ERP, o SAP hoje em utilização na empresa. Então, primeiro ponto, FEMEA é um tema que a SAP cobre. É um conjunto de funcionalidades que já está disponível. Kleber, mas, por exemplo, eu preciso comprar... Para usar. O que eu preciso para usar? Basicamente, você não precisa de nenhum tipo de licença adicional. Né? O único pré-requisito que existe é você tem que ter um módulo de QM, né? Um módulo de qualidade implementado. Por quê? Porque o FEMEA é um conjunto de funcionalidades que está abaixo, né, dentro ali do módulo de QM. Vai beber daquela fonte ali, né? Vai ser o trigger dele ali. Então, a primeira pergunta que nós fazemos para os clientes é: vocês têm um módulo de QM implementado? Se sim, a gente consegue fazer a implementação do FEMEA. Tá? É uma ferramenta bastante robusta, né? Acho que o Oswaldinho pode falar bem aí. Atende toda a parte de normas, ISO, TS, né, Oswaldinho? O que é isso, Oswaldinho, com relação a normas? Porque até dando uma olhada em alguns
documentos? Eu vi que tem normas americanas, Sim, alemãs, sim. e tem as brasileiras aí. E como que funciona isso? Se você pegar, por exemplo, as normas lá, o TS 16949, né, e o FEMEA também é muito regulado ali pelo manual que tem do FEMEA, do quarta edição, né? Então, se você pegar o SAP hoje, desde o ECC e agora também no S4, já é possível de você utilizar o FEMEA, né? Pouco difundido nas empresas, as empresas não conhecem, não saem usando, Total. né? Super pouco difundido, mas já está lá. O que o Kleber comentou, não requer de licença nenhuma, né? Se você está usando o SAP, você já tem o FEMEA disponível para você utilizar. E aí, o FEMEA hoje no SAP já, por exemplo, atende o que você está tratando ali de TS, o que você pega no nosso manual de quarta edição para cima, né? O que seria hoje a quinta edição, mas é a primeira numa nova nomenclatura aí. Então, o SAP hoje já cobre. Tá? Dentro disso, você tem ali alguns formulários, né? Você tem ali um formulário que regulamenta mais ali a Ford ou regulamenta mais as outras empresas, né? Então, depende do que você quer utilizar, está bem disponível ali. User-friendly, né? Que a gente costuma, muito tranquilo para o pessoal. A gente está falando de um único cockpit. Tá? Então, você tem ali o FEMEA que você está tratando, um FEMEA que você As já tasks tratou, as tasks, template, está tudo lá dentro para você já sair utilizando, né? Então, nós estamos falando praticamente de 2 transações ou de 2 apps, né? A SAP já tem no roadmap, né? Exatamente. Já planejado coisas aí para frente para a FEMEA. Então, a gente já tem tanto no ECC quanto no S4, e no S4 já vindo com algumas melhorias, alguns apps novos. Tá, e aí ela vai focar em melhorar a experiência e também o que tem no back-end ali, jogar numa aplicação mais moderna, digamos assim, né? Exato. Tá? A facilidade de você ter isso é porque você vai ganhar muito com as integrações. Sim. Então, todos os objetos que você tem no SAP que você poderia ligar num FEMEA, se você estiver usando o DMS, está lá, nativo, standard, é só você ativar, né? Então, o principal é você ter o módulo de qualidade, o módulo de QM ativo, porque o FEMEA vai falar diretamente com o plano de controle, com o que você já tem no seu plano de controle, né? Então, você já utiliza esses catálogos, tá pronto ali, já vai dentro da transação mesmo, ali dentro do aplicativo mesmo do FEMEA, você já vai falar, agora eu quero ligar no meu plano de controle. Ele já vai trazer seus catálogos, ele já vai trazer o que você tiver planilhado no seu plano de controle, suas características, né? A gente acaba caindo até para o workbench ali de engenharia, né? Onde o FEMEA faz o seu link ali com a CWB, né? Só para entrar no detalhe ali. Ele faz direto o link ali no workbench de engenharia. Então, você tem todo um processo, né? O importante lembrar do FEMEA, né? Além da ligação do DFEMEA com o PFEMEA, e com os outros objetos que a gente seria pode ligar. o DFEMEA? O DFEMEA é o design, né? Então, o design FEMEA e o P é o product. Né? Então, como se fosse fases mesmo do projeto. Exatamente. Desde quando foi desenhado, imaginado, projetado, até mesmo agora que está em produção. Né? Então, o legal é que ali dentro desse cockpit você vai tratar de tudo, né? Desde o seu planejamento, desde o seu desenvolvimento, seu planejamento, sua execução, a geração ali do form que sai ali, tá? E que standard, né? A gente está falando sempre nesse momento de tudo standard, tá? Já sai no seu form ali em PDF, tá? Então já está pronto, você vai acompanhando o que foi, qual foi a detecção, qual foi os pontos que tiveram, qual o seu novo NPR ali, então você já vai acompanhando ali, né? E aí ele, como a gente falou, né, ele é um documento vivo, em algum momento você vai aprovar aquela nova pontuação ali, e aí você pode usar uma assinatura eletrônica, pode usar um workflow para envolver as pessoas que estão trabalhando naquele FEMEA. Né? Você vai ter geralmente as empresas têm uma equipe de FEMEA dentro, né? Então você tem o líder de FEMEA, um gerente, um gestor, você tem sua equipe de engenheiros que está trabalhando ali, alguém de fábrica que está trabalhando ali. É isso que é interessante, né? Às vezes tem o time, tá maduro a ideia do FEMEA dentro da empresa, e aí a gente chega no ponto que nem sabia. Tem o SAP, né? E aí o mais surpreendente, né? Que a gente até tava brincando no backstage ali, né? Que esse podcast podia chamar Você Sabia, né? Então, assim, tem tudo, tá estruturado, tá maduro, mas não sabe que poderia usar todos esses recursos. Acho que também tem isso, né? Tem muito isso, Brito, bem lembrado, né?
Acho que até em função do tema da gente estar falando sobre isso hoje, é muito para desmistificar mesmo, né? Você comentou do próprio pessoal, o cliente, a empresa, né? Tem uma equipe de FEMEA e não conhece, mas eu vou além. Muitas consultorias, né? Talvez grande parte, me arriscando a dizer, grande parte das consultorias hoje que trabalham com implementação de SAP não conhece também que a ferramenta, né, disponibiliza essa funcionalidade. Nem oferece, né? Nem oferece por quê? Porque não tem conhecimento, né? Então, hoje a gente está falando desse tema exatamente para... Acho que é uma mensagem muito bacana da gente passar, né? Saibam que o SAP, tanto o ECC, então isso já vem lá de trás, quanto o S/4HANA, hoje, né, o mais atual, temos a funcionalidade, né? Não sem é licença necessário... adicional. Sem licença adicional. O que a gente precisa, né? A partir do momento que a empresa já tem o seu processo estabelecido, fica um projeto muito simples, né? Nós entramos enquanto provedora de serviços, a gente entra com um time, né? Geralmente um consultor de qualidade especialista no tema FEMEA, né? Por exemplo, o Oswaldo é um grande especialista hoje da NUME nesse tema, né? E a gente faz um projeto, né, muito com quick wins, né, que é um termo muito falado hoje. Rápidas que geram valor. Que geram valor, né? E o que a gente observa de mercado hoje, Brito? Muitos clientes, né, que nós conversamos, não sabem que existe essa funcionalidade no SAP e acabam partindo para outras soluções, né? Muitos ainda utilizam Excel, né, planilhas, pacote Office e afins, ou acabam desenvolvendo, né, em outra ferramenta que não é SAP, ou acabam contratando, comprando soluções de mercado específico para atender que tá lá. Um tema que ele já tem. Então, eu acho que esse é, digamos assim, né, Oswaldinho, é uma mensagem muito importante da gente estar passando. E assim, pelo que eu estou entendendo aqui, não tem um nível de customização elevado, né? Porque segue algum padrão ali, uma norma. Exatamente. Né? Como segue a norma, né? O conjunto de funcionalidades já atende a norma. Então, hoje, o grau de aderência da solução hoje é muito alta. Né? Por que eu pergunto isso? Porque justificaria, talvez, vou desenvolver ou vou comprar uma ferramenta de mercado, porque o que eu preciso aqui, as capabilities que eu tenho, não comportam. Mas, pelo que eu entendi, existe uma norma, não dá para falar assim, ó, na Ford, esse meu negocinho aqui é vermelho e na GM o negocinho é amarelo e por isso não dá. Eu acho que tem um padrão. Tem um padrão. É isso aí. E isso justifica plenamente a questão de poder usar o que já tem. Exatamente. Né? É o que a gente comentou agora há pouco, né? Se você fala que a minha empresa está dentro ali, o manual, quarta edição para frente que a gente comentou, rege o FEMEA aqui dentro, o que você vai ter em softwares especialistas, o que o pessoal faz em pacote Office mas um semáforo, mas aqui ele me indica um... Perfumaria. Mas espera um pouquinho, né? Vamos lá. Se a gente pegar ali o nosso manual ali, fala alguma coisa desse semáforo aqui. Pode estar acostumado com aquele semáforo. Sim. Mas aqui nós estamos dentro e vamos estar atendendo, né? A SAP está atendendo o que é hoje ali. É só você pegar a Industry Solution Automotive. Eu adorei. SAP. Eu acho que devia ter assim para todas as frentes, porque o que a gente mais sofre são com customizações, né? Sim, e no caso do FEMEA, a gente foge muito da querência da Lourdinha, né? Sabe o que é querência da Lourdinha? Não, aquela pessoa que está acostumada em fazer aquilo e ela quer aquilo daquele jeito e já não rola mais daquele jeito. Então a gente chama em projetos da querência de Lourdinha. Né? Então, assim, pelo que eu entendi, o FEMEA já dá uma blindada, né? Exatamente. É diferente. Brincadeiras à parte. Nada contra o nome Lourdinha, tá, gente? Sim. Só para ficar claro, é só um fato aí fictício. É diferente do que você tratar, por exemplo, uma ordem de produção que desce para a fábrica, né? Você sim. pega ali, o cara quer o cabeçalho, número, quantidade, a lista técnica e acabou. É diferente. Né? No FEMEA você tem que ter um cabeçalho. Você tem ali 5, 6, sei lá, dando um exemplo aqui, modelos que você pode usar. Mas essas informações precisam estar dentro de um form que você imprime do seu FEMEA. Essas informações precisam estar aqui dentro. Ou seja, ele é flexível, porém premissado. Está limitado, Na verdade, o FEMEA a gente não vai inventar. A gente não vai chegar em cada cliente que a gente vai inventar um FEMEA. A arquitetura de solução ali do processo, né? É saber o que vai fazer. É regulamentado. A gente parte que nós, enquanto consultores especialistas, a gente tem o conhecimento e por isso que a gente fala quick wins. Nós sabemos o padrão, sabemos o que o SAP
cobre, disponibiliza funcionalidades e a gente chega de uma maneira muito rápida no cliente e faz a apresentação, né? Então, a partir do momento que o cliente já tem o seu processo estabelecido, o grau de aderência à assertividade é muito grande, né? Claro, nossa experiência também diz, um outro desenvolvimento pequeno, talvez um tipo de formulário com um cabeçalho, o logo do cliente, alguma coisa, sabe que o Aceitável. padrão não tem, mas é aceitável. Mas digamos que o principal, o core do processo... Nada crônico ali, né? Exatamente. O core do processo, o standard vai atender perfeitamente. E Porque quando você pega ali, não adianta você chegar e falar assim, escuta, vamos definir qual vai ser o tipo de nota que vai dar, como que vai ser seu NPS. Não, isso aí já está definido pelo cliente. Ele já está usando, seja em ferramentas do pacote Office, num especialista, ele já está usando. Né? Você vai querer mudar alguma coisa ou seguimos? Não, seguimos assim. Então é meio que... praticamente não tem um fit gap ali, né? Exatamente. O as-is para o to be, não. É o as-is que eu não tenho, o to be é eu ter a ferramenta. Exato. Né? Exato. Entendi. Então é onde você ganha agilidade nesses kick wins. Puta, aí, né? muito Exatamente. legal. E existe não aplicabilidades, não é isso que eu quero dizer, mas existem assim dores que são latentes, assim, que falam, não, eu preciso ir para isso, a água bateu aqui, eu preciso tô com a corda no pescoço. Existe isso e eu queria saber assim, quais os principais motivadores, né, que levam um cliente ou sei lá, fomentar a ideia de implementar um FMEA e quais as principais, não diria dores, mas desafios de um projeto desse na prática, assim. As dores que eu acho que o sistema SAP vem a cobrir, que eu acho que é o maior deles, é quando você pega nas integrações mesmo. Então imagina que você criou um código novo de produto, você vai ter que cadastrar ele, seja na sua planilha, seja no seu software, ou vai ter que ter mais uma interface dentro ali no seu landscape para fazer isso. Acho que quando tem integração, então. Exato. E quando nós estamos ali no FMEA, você criou o produto, já está refletindo ali. Você criou uma característica nova, está refletindo ali. Você criou um catálogo, está refletindo ali. Né? Você pode ligar com objetos que já estão dentro do SAP, né? Dentro do sistema. Então você não precisa ficar com, agora criei 10 materiais, eu tenho um grupo aqui de produtos que são 50 materiais, apareceu mais 20, eu tenho que mandar. Amanhã você descobre que alguns materiais não foram, não estão naquele grupo de produtos. Não. Quando você está dentro do sistema, você está trabalhando ali numa única ferramenta, ali você tem as informações que você precisa e cadastrou o material, já está refletindo para você ali. Então, isso acho que é uma das grandes vantagens que você tem hoje. A gente já conecta com benefícios, né? Tipo, assim, o que o cara ganha se colocar? Eu sem entender do tema, já estou vendo aqui que ganha muito, né? Ganha muito. E é importante comentar também que você está com um processo, né, dentro do SAP, que é um sistema robusto, dispensa comentar, é um sistema seguro, robusto, né, e auditável, né? Então, quando a gente fala no processo de FMEA, a gente tem toda essa parte da auditoria também que a gente consegue, através do próprio SAP, garantir que a gente está utilizando, né, da forma que a gente está registrando, ter todo um controle de acesso de quem é responsável, quem pode ter o acesso a efetivar um FMEA, ou fazer um ajuste, ou fazer um planejamento. Então, né, dispensa comentários a toda a gama de funcionalidades que a gente traz por estar utilizando o SAP, né? E quando a gente fala, como o Oswaldinho comentou, né, a gente não tem integração com nenhum sistema, ou quando não tem integração, né, o ganho de produtividade hoje, né, que um time, né, que uma equipe que trabalha com FMEA, né, vai aprender a trabalhar numa ferramenta única, vai ter uma única licença, um único acesso, ela vai conseguir realizar tudo o que ela precisa dentro de um software só. Menos um sistema para administrar, menos um ciclo de vida de software para administrar, contrato. Uma das dores que eu vejo, tá, Brito, não é nem, de repente, também tem uma porcentagem ali no cliente final, né, na empresa ali, mas tem uma porcentagem também que é o que o Kleber comentou, né, pelas consultorias não conhecerem, o cliente final não conhecer ali que tem no SAP, que atende, que faz, e aí a gente tem uma defasagem ali no mercado também, e de repente o cliente até querer, mas a consultoria, eu não tenho recurso aqui, eu não tenho ninguém que fez, eu não tenho essa experiência, eu não tenho... Então, nem oferece, nem põe ali no escopo do projeto, nem traz isso para o projeto, entendeu? Porque se o cliente pedir, eu não tenho como atender, né? Então, eu acho que isso é um ponto que hoje a gente chega bem no mercado
por isso que a gente está até conversando sobre esse tema, pela experiência que a gente já tem em casa e de poder, né, oferecer e poder entregar um projeto de FEMEA. Tá? Acho que fomentar o tema aqui como campanha é importante porque, como eu disse, repito, chega a ser um pecado, né? Você ter a demanda, você ter a necessidade, você não saber que tem, não precisa pagar nada e colocar isso na prática, né? Para fazer funcionar com poucos gaps ou quase nada de gap, digamos assim. E nada, se a gente né? for pensar praticamente um recurso principal, né, Brito? Porque Recurso a partir do principal. momento que o cliente contrata, vamos lá, né? A grande maioria dos projetos que nós já fizemos, você vai ter um consultor full-time, um especialista em qualidade para fazer a implementação, né? Mais, claro, algumas horas de gestão e tudo mais, aquilo que é envolvido num projeto, mas, digamos, é um projeto barato. E é um projeto com um período de tempo curto, né? Então, isso reforça ainda mais, né? O que a gente sempre ouve dos clientes, né? Qualquer tipo de tema que a gente vai discutir, o cliente já fala, eu preciso de com isso. Não adianta você me apresentar aqui um cronograma de 6 meses, 7 meses de projeto. Não, eu quero começar e dentro de um mês eu já ter algum tipo de benefício, algum tipo de resposta positiva. Né? Então, esse é um ponto importante, né? Por isso que a gente, de novo, né? Estamos reforçando esse tema, porque a gente consegue ter esse tipo de... A gente atende esse tipo de requerimento. Isso conecta com o próximo tema aqui, assim, como que a Numen, né, se posiciona no mercado com relação ao FEMEA, né? Eu acho que assim, até essa pergunta já foi respondida em vários, né, em vários links que a gente fez com o que a gente está falando, mas como que a gente está estruturado com relação ao tema, pensando numa oferta aqui? Como que a Numen se posiciona com relação a esse Bom, tema? hoje a Numen ela se diferencia no mercado, primeiramente, por ter um corpo técnico, né, um corpo de especialistas com muita experiência no tema. Né? Então, como a gente já comentou, né, digamos que é um time seleto. Né? Você pode pegar de mercado, né, a gente tem diversos consultores de qualidade, mas pouquíssimos hoje têm a especialidade de conseguir ter esse know-how de implementar um FEMEA. Né? Hoje a Numen tem, né, esses poucos especialistas hoje estão na Numen, então a gente consegue levar a experiência, né, não só o discurso ou a teoria, mas a gente consegue levar na prática. Nós temos condição hoje de fazer, né, a partir do momento que o cliente tenha um interesse, a gente possa, eu mesmo, o Oswaldinho, a gente faz uma apresentação, né, diretamente no sistema. Então, assim... Tem PPT só Tem para PPT para nos guiar, né? mas qual que é a ideia? Passar a mensagem, a gente apresentar no sistema, apresentar a tela, apresentar o app. Olha a facilidade, porque como o Oswaldo comentou bem lá no começo, é uma ferramenta amigável. Né? Não são um universo de apps ou transações. Basicamente, a gente trabalha com cockpits, né? Com cockpit que você tem toda uma gama de funcionalidade numa tela só. Então, traz ali um ganho de performance para o usuário que vai utilizar, é muito bacana. Né? E além disso, a Numen hoje, né, nós temos o podcast que a gente está gravando hoje, né, que, né, todo mundo vai ter a possibilidade aí de nos ouvir. Né? Estamos abertos aqui para dar sequência num possível interesse. Né? Temos o nosso time comercial com todo um material também que nós, né, desenvolvemos aqui internamente, para dar uma primeira roupagem. Uma primeira roupagem. Material já disponibilizado no site, o OnePage, já está na mão do comercial. Vai colocar né? nos comentários aqui o link, tá? Exatamente. Então, a gente já tem assim, todo um trabalho interno, né, digamos assim. Antes da gente oferecer qualquer tipo de serviço para o mercado, a gente tem todo um trabalho, uma lição de casa que nós já fizemos. Já está estruturado. Estamos estruturados, temos o time, temos o conhecimento, né? Temos condições de fazer uma apresentação rápida para o cliente. Hoje ele já vai ver na prática ali a ferramenta funcionando. Temos um time sendo treinado. Exatamente. Acho que não vai ficar... Aí é uma dor que talvez das consultorias, né? Tipo, já que não tem, ninguém conhece, acho que um education faz muito sentido, né? Sim. Então, é um ponto que a gente valoriza muito aqui na Numen, exatamente a gente conseguir, né, a partir dessas poucos consultores especialistas, a gente conseguir formar mais consultores do nosso time para aumentar ainda mais essa capacidade de entrega. Exatamente. Muito bom. Assim, a gente está chegando no final, mas só uma curiosidade. Aí foi minha, sem combinar, nem estava combinado. Mas existe mais complexo, menos... Assim, a gente
está falando especificamente de manufatura, indústria, né? Existe setores mais ou menos complexos para ser implementado a ferramenta? Eu acho que não setores, Brito, mas existe um FEMEA mais complexo ou menos complexo. Se pegar, por exemplo, um exemplo que a gente sempre gosta de, que a gente conversa muito, né? É você pegar, por exemplo, um FEMEA de uma porta esquerda de um automóvel. Então você imagina que você tem ali... Era essa a minha dúvida. Imagina que você tem num FEMEA, numa porta esquerda de um automóvel, você tem ali, no mínimo, tá? Não está falando dos carros hoje disponibilizados ali. Então você tem o controle de trava automática, é um dispositivo que está lá dentro. Você tem o controle do retrovisor, às vezes está na porta, né, dependendo do fabricante. Você pega o vidro elétrico, está na porta. Então você imagina um FEMEA aí de porta esquerda, com mais alguns FEMEAs aí dentro. Então existe um FEMEA mais complexo e um FEMEA menos complexo. De repente a gente falar de um FEMEA de pneu, não que está tranquilo, mas o visual ali você não se assusta. Mas se você pegar um FEMEA, né, dessa porta esquerda do carro, você vai começar a abrir, navegar ali dentro. São várias informações ali. Ou seja, não muda a complexidade de uma implementação, muda a estrutura de atributos que eu vou usar no... É isso, perfeito. Entendi. Perfeito. Tá? Eu acho que assim, a hora que você pega um FEMEA, de repente, de carro, talvez todo mundo tá mais familiarizado, né? Mas recentemente... Tá mais na boca do povo, né? Exato. Imagina montando o carro ali, Exato. Né? Mas uma POC recente que a gente fez aí para uma empresa aeroespacial brasileira, do interior de São Paulo, você começa, né? E aí, assim, o pessoal viu o exemplo que a gente deu ali e, opa, tá dentro do que eu imagino, né? Tá dentro do que, opa, me atende. Faz sentido para mim. Né? Faz sentido isso, tá dentro do nosso... As conversas estão seguindo aí. E para quem tem S4HANA, a mesma coisa, né? Eu diria que até melhor, né? Se o cara quiser conectar com algumas outras coisas, por mais que a complexidade é a integração, a gente tem possibilidades melhores, né? Exatamente. De fazer isso. O principal é o que o Kleber comentou, né? O audit que nós vamos falar futuramente, aí num próximo episódio, aí num próximo podcast, a mesma coisa. E o FEMEA a mesma coisa. Então, o FEMEA, gostei muito, vou esperar quando eu migrar para o S4, quando eu for para o HANA, quando eu estiver no Fiori. Não. Hoje no ECC já está disponível lá para você. Tá? Ativar uma business function, alguma coisa, não vai ter licença. Tudo que a gente já conversou aqui, mas já está disponível no seu ECC. Né? Então, bom, eu vou migrar para um S4 daqui 4 meses, no começo do ano que vem, mais 6, 7 meses ou 2 meses de migração e depois eu ponho. Não. Você já pode entrar com ele hoje, você já pode sair trabalhando com ele hoje e quando você for para o seu S4, já estão lá os aplicativos, já sai funcionando e utilizando. Fazer uma atualização de experiência. Exatamente. Porque agora vai ser app, não vai ser transação. Vai ganhar esse tipo de coisa. Né, exatamente. E o bacana é que o tema está muito quente na SAP, né? Então, qualquer um que analisar ali o roadmap da SAP, colocou o tema FEMEA, vai ver que tem um conjunto ali de melhorias previstas para os próximos anos aí que vai facilitar ainda mais, né, esse dia a dia do usuário. Exato. Só para passar um outro ponto que a gente comentou. Eu ia até falar, se vocês quiserem complementar com um outro ponto que a gente comentou é que não necessariamente um FEMEA também é um material, um documento, um registro que você vai atrás quando você tem problema, tá? Nesse cliente que foi implementado lá na região sul do Brasil também, automotiva, né? Então, eles começaram a fazer um segundo momento, foi um trabalho de, deixa eu analisar aqui naquele report, né, naquela transação, naquele app, deixa eu analisar quais são os meus maiores, né, as minhas maiores pontuações aí, o que eu poderia melhorar, né? Era um fabricante de direção hidráulica, né? Então, o que eu posso melhorar? Eu tenho um probleminha aqui, eu posso atuar em cima para tentar diminuir meu NPR, né? Vamos começar um trabalho desse. Então, foi uma sequência do trabalho, depois de implementado e eles utilizando, né? Eles viram a facilidade, a maneira de você ter as informações ali no report. Oswaldo, nós queremos desenvolver alguma coisa aí eu quero atuar em cima dos meus maiores NPRs. Claro que a gente sabe que não tem uma melhor pontuação ou uma pontuação ideal, mas eu acho que está alto, eu quero atuar em cima disso aqui.
né? Eu vi que um dos problemas é um ruído, um dos problemas é a hora que eu esterço meu volante até a última volta, eu sinto que dá um estalo e nós vamos trabalhar para tirar isso, né? Cara, Então, que legal. esse foi um segundo Bacana momento. demais, Tá com o meu NPR. A gente achou, né? Nossa equipe interna aqui de FEMEA achou que é uma pontuação que a gente pode melhorar. Então, a gente envolve engenharia, envolve processo, envolve... para validar aquele valor de referência. Exatamente. Sentido, O que a né? gente pode melhorar, tá? Os Sensacional. fabricantes mesmo não cobram dos seus parceiros que eu quero um número melhor. Não tem um número melhor. Tá? Tem você mesmo falar, eu quero tirar esse ruído, eu quero tirar a hora que sobe o vidro, ele dá aí no encaixezinho final. Não, o que dá? Vamos melhorar isso, vamos envolver as áreas, vamos envolver nosso time, vamos melhorar isso. Então, não é só você ser acionado ou correr atrás desse FEMEA quando se tem um problema na fábrica. Talvez o grande caminho seja, né? Mas você tem também esse trabalho interno que a sua área de FEMEA ali, a sua equipe de FEMEA pode estar atuando. Eu acho isso sensacional, porque no final das contas é a inspeção, né, que vai garantir isso. E por que eu estou falando de inspeção? Porque vocês estão comentando, eu estou associando com soluções até de software, de como a gente entrega, que de verdade não tem essa inspeção, né? Tipo, a porta, o último detalhe está na maioria dos desenvolvimentos das entregas de software. Se tivesse um FEMEA ou alguma regulamentação de melhor prática, até tem, né, para algumas coisas, mas seria legal, apesar de engessar algumas coisas, de repente perder alguma flexibilidade, mas você acaba aculturando, né, a pessoa a inspecionar, né, a entregar o melhor, né, daquilo Exato. que ela está propondo a se fazer, né? Sensacional. E só complementando, tá, Brito? Você seguir nessa linha aí, você vê que a SAP seguiu muito para usar os BPs, né? Os Business Partners, né? Então, para tudo está sendo criado, né? E tanto para o FEMEA quanto para o Audit, que a gente comenta depois no próximo podcast, mas o FEMEA também já está usando os BPs, tá? Então, quando eu falar que o meu líder de FEMEA é o Kleber Parcelli, eu vou estar colocando o nome do Kleber Parcelli ali, tá? Porque em algum momento eu vou estar direcionando, posso ou não, né? Estar direcionando uma ação, uma medida para ele, ou posso estar comunicando ele que ele tem até tal data, ou o FEMEA está partindo tal data, então o workflow vai funcionar sendo direcionado mesmo para o recurso que está ali, tá? Utilizando a estrutura já nova. Exato, já utilizando de BP. Nova velha, né? Que já tá aí ao tempo. Exatamente. Não precisaria ser só nos novos formatos, né? O BP já está há um tempo, como você disse, né? Então a gente pode usar já a que se tem na empresa, tá? Como pode desenvolver de repente uma estrutura nova, mas utilizando o BP, tá? Perfeito. Bom, senhores, se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, eu adorei o papo. Para mim foi uma aula. 2 especialistas aqui do meu lado assim, sobre o tema. Se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, se a gente deixou ou passou por alto aqui, fiquem à vontade, tá? Só complementando, empresas que utilizam FEMEA, não deixem de acionar a Numen, né? Fala com a gente. Conheçam a ferramenta, pelo menos, antes de falar, não vai me atender. A gente sabe que algumas, talvez aí você pegar as maiores, que são regulamentadas lá por fora, talvez não adianta, porque não, se lá fora não usa, aqui eu não uso, lá fora usa e aqui eu poderia expandir, mas a gente sabe de muita empresa que poderia ter o FEMEA já sendo utilizada no SAP, então não deixa de conhecer, não deixa reforçar, de... exatamente, me atende mesmo, poderia ter isso para me atender, ou realmente não me atende, o que então realmente não te atende? Vamos conversar, vamos passar por um ciclo de FEMEA, por um processo ali de FEMEA, para conhecer a ferramenta, para ver a grandeza de informação que pode te garantir, né, que fica diferente. E já disponível, né? Já disponível. Se chegar na montadora, ou a própria montadora, ou alguém ali e você falar assim, não, o meu FEMEA está no SAP, a gente sabe que o peso é outro. A gente sabe que o peso é outro. Segurança maior, né? Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Kleber. Obrigado, Oswaldinho. Valeu. Obrigado pela aula, né? E agradecer você que nos ouviu, que viu. E esperamos você no próximo episódio do podcast Join the Meeting aqui da Numen. Tchau, tchau e muito obrigado.